Em algum lugar do mundo existe uma fundação que cuida de conter e assegurar que o mundo se mantenha da forma como ele é. Muita gente conhece esse lugar, ou melhor, essa fundação, mas todos que sabem demais dela mantêm esse segredo das 7 chaves, porque se acontecer qualquer coisa e um dia ele vazar, vai ser o fim da humanidade. Essa é uma introdução à Fundação SCP. Eu queria um bom tempo falar sobre esse assunto porque ele é um assunto que tá muito em alta na internet ultimamente e ele é pra lá de genial. Por isso eu queria dedicar nem que seja um vídeo só pra eu poder falar sobre como essa fundação é uma parada genial e quanto ela estimula a criatividade de outras pessoas. Justamente porque eu queria te mostrar um pouco desse mundo e tudo que tem nele pra poder te mostrar como que uma fundação fantasiosa criou um dos universos mais geniais e bem feitos que eu já vi. Essa é a Fundação SCP. Segurar, conter e proteger. Essas 3 letras criam o que a gente conhece como Fundação SCP. Mas o que realmente significa essa fundação é onde fica toda a parte interessante. SCP foi uma fundação fundada há muito mais tempo do que você imagina. 19 de janeiro de 2008. Antes dessa data, que foi a data onde a Wiki foi criada, SCP se aproximavam muito mais de creepypastas. E isso porque eles meio que surgiram de uma creepypasta. Só que depois de um tempo eles evoluíram até se dar o formato do que é o site da SCP hoje em dia, a Wiki. Talvez nem tanto. Talvez uma versão mais primitiva. E desde então ela meio que teve por aí, rastejando por toda a internet todos esses anos, mas de uns tempos pra cá ela começou a não só se tornar muito famosa pela internet, como ela começou a se tornar um gênero próprio. Não é difícil de se encontrar jogos, filmes, trailers e até curtas de terror com essas siglas estampadas em todos esses títulos. E se tratando de obras tão diferentes de estilos tão distintos, como que um único aspecto conseguiu juntar todas essas mídias como se fosse um universo só? Bom, isso é o que basicamente faz ela ser tão foda, porque ela não é só mais um aspecto. A Fundação SCP é como um universo inteiro e compartilhado, onde cada um pode ter um papel dentro dessa fundação que é o coração de onde esse universo é criado, a Wiki do SCP. Seguindo um pouquinho mais a lore e explicando mais ou menos como é que funciona, presta atenção na aula. A história da Fundação SCP é como se ela fosse uma organização que mantém monstruosidades e entidades que são fora do comum, coisas fora da explicação humana. Essa fundação briga e contém essas criaturas, entidades e objetos que são de certa forma paranormais, justamente porque se esse tipo de objeto ou entidade fugir da fundação e conseguir sair ao ar livre para o mundo dos humanos, o mundo como a gente conhece iria mudar para sempre. E justamente para essas coisas nunca fugirem dali, a fundação tem seus próprios métodos de contenção, níveis de perigo e relatórios sobre cada uma das criaturas e entidades que estão lá dentro. E se você pegar isso e transferir para fora do universo do SCP, isso é como um livro de regras. Qualquer pessoa pode publicar um SCP, isso porque o universo do SCP é um lugar livre e compartilhado. As próprias pessoas que fazem parte da comunidade criam a história dele. A SCP Wiki, que é o lugar onde todas essas monstruosidades e entidades são catalogadas e identificadas, servem como um catálogo gigantesco de dezenas, se não dezenas de milhares de monstros, aberrações e histórias sobre essas anomalias. Todas registradas com o que elas fazem, como contê-las e o mais importante, quão perigosas elas são. Dentro da fundação existem níveis de perigo. É classe de criatura o nome, eu falei errado. Uma entidade ou um objeto consegue chegar e teoricamente são marcadas assim pela pessoa que fez o post. O primeiro nível é chamado de seguro. Meio autodidata se você parar pra pensar, mas não necessariamente porque ele é seguro, ele não é perigoso. Essa frase não fez muito sentido, mas você vai entender. Esse risco não quer dizer que ele não pode ser perigoso, mas sim que a fundação consegue conter ele muito bem, ao ponto onde o risco dele escapar da fundação é quase mínimo. Geralmente eles dão essa categoria para objetos que não têm uma consciência própria ou que são inanimados, como por exemplo o SCP-500. Esse SCP na teoria é um remédio que cura qualquer tipo de doença no mundo inteiro em um prazo de 2 horas, mas ele é mantido pela Fundação SCP porque qualquer pessoa que souber da existência de um remédio que cura todo tipo de doença incurável, literalmente brigariam por ter um remédio desse. Logo abaixo a gente tem o nível de ameaça Euclídeo. Geralmente eles são categorizados por objetos que têm uma consciência própria ou que podem se mexer, e por isso na teoria eles precisam de métodos muito rígidos para poder ser contidos. Saindo de Euclídeo a gente chega diretamente em Keter. Esse é talvez um dos níveis mais perigosos, porque eles são compostos basicamente por entidades que não se tem 100% da informação do que eles fazem. São entidades que foram capturadas pela fundação, mas que não se pode chegar muito perto dele porque você não tem certeza do que eles são capazes de fazer. E por isso conter elas é mais difícil ainda. Fora esses, também existem outras categorias de SCP, como por exemplo os neutralizados, que eu acho que o próprio nome já entrega o que aconteceu com eles. A casa caiu, morreu, foi de berço. E também os Thaumion, SCPs que servem de uma espécie de
counter para outros SCPs e que são usadas pela própria fundação para poder combater eles mesmos. E essa é só uma das formas que eles usam para medir o quão perigoso essas entidades. Existem um monte de outras que eu não vou saber bem como explicar e eu prefiro só não explicar mesmo, mas cada SCP que tem dentro da wiki tem toda a descrição sobre quão perigoso ele é e o que você tem que fazer para conter ele, junto com provavelmente relatos de pessoas que tiveram contato com eles e os incidentes que aconteceram por isso, que é aí onde forma a história dele. Isso justamente porque SCPs não precisam ser necessariamente monstros ou anomalias, e sim todo tipo de coisa, desde, sei lá, o monstro do Lago Ness 2 até uma máquina de café. É sério. Que tal o SCP-294? Uma máquina de vender café que aparentemente ao você apertar para receber o seu café, ela repele todo tipo de coisa que pode estar em forma líquida. Todo tipo de coisa. E por acaso você não entendeu até agora o que são essas entidades e níveis de perigo, as classificações para ela, as classes, os incidentes, os números de SCP, por que eles são numerados dessa forma e por que tem SCP na frente, tudo que envolta esse universo é puramente para você poder criar uma história. Pensa nisso como uma engine de um jogo, por exemplo. Ela te dá todas as possibilidades para você pegar aquilo e transformar no que você imaginar. Isso é a Fundação SCP. A Fundação SCP gira em torno de pessoas que criam os seus próprios SCPs e apresentam como se a fundação tivesse capturado eles. O livro de regras para você poder postar um SCP é justamente como cientistas da fundação sugerem que você faça um relatório sobre o monstro. Só que é muito legal como tudo isso é meio que mascarado e dentro do universo, justamente para ninguém quebrar a imersão de ninguém nisso. A fundação tem departamentos de todos os tipos, unidades de força e reforço, dezenas se não centenas de instalações que todas funcionam junto com a fundação, e até os fóruns em outra língua são tratados como só filiais da SCP e não como fóruns traduzidos, que é o que eles são de verdade. E tudo isso é para facilitar você entender esse mundo e querer contribuir para ele. Não é à toa que a maioria das pessoas que você encontra, seja no YouTube ou na internet, explicando sobre a Fundação SCP, fazem isso com um certo roleplay, como se eles fossem cientistas de algum departamento da fundação. E eu posso até estar cometendo um crime aqui para a fundação, mas eu justamente tenho que quebrar essa quarta parede para poder simplesmente explicar o quão legal é que todo mundo entra na brincadeira. Todo mundo que fala sobre o universo do SCP, é claro que eu tô generalizando aqui, segue uma ideia de manter ele como se ele realmente fosse uma fundação real com seus cientistas e departamentos, mesmo que na realidade, no cru, ele seja só um fórum pra você postar histórias de terror. Igual anos atrás, onde creepypastas eram muito famosas, só que diferentemente delas, o SCP concentra tudo isso em um só universo, ao contrário das creepypastas, por exemplo, que eram muitas das vezes histórias de terror que poderiam tanto passar em versões paralelas do nosso mundo real, quanto em locais completamente fictícios, como dentro de um jogo, por exemplo. Mas o grande problema que fez creepypastas ter uma imagem tão ruim, não existia um controle sobre isso, dava pra você fazer desde uma creepypasta séria até uma creepypasta de Fortnite. Coisa que, se você parar pra ver, não tem como acontecer com a Fundação SCP. Cada post ali precisa passar por uma série de requisitos pra poder entrar no universo. É claro que, mesmo assim, ainda tem aquela minoria que é bem duvidosa, mas isso aí a gente finge que não existe. Só que mesmo assim, é muito legal que, por mais que todo mundo saiba que a Fundação nunca existiu, todo mundo trata como se ela realmente fosse real. E isso é parte da mágica disso, de certa forma. Chega um ponto onde qualquer coisa que você pode imaginar, existe um SCP dela. Desde geladeiras até alienígenas, por mais ridículo que isso possa ser. Na Fundação SCP não existe copyright. Todo mundo pode ter a chance de contribuir com a sua história para a Fundação SCP, assim como todo mundo pode ter a possibilidade de pegar um SCP que já existe e transformar isso em algo além, como um filme ou um jogo, por exemplo. Na verdade, já existem dezenas de jogos sobre SCPs que são muito famosos até. Uma das ideias mais legais que eu vi, que eu genuinamente tô esperando para sair esse jogo, é um jogo da Steam chamado The Stores Closed, que se passa na história do SCP-3008, uma loja de revenda de produtos que foi comprada e fechada pela fundação e que aparentemente contém um número gigantesco e pra lá de claustrofóbico de mobília todas empilhadas e juntas. Na história do SCP-3008, a fundação também constata que existe uma certa civilização morando dentro dessa loja, que eles são extremamente perigosos. Mas o problema maior disso é que dentro dessa loja também existem civis. E o jogo é justamente sobre a visão de uma dessas pessoas. Você, no caso. Esse jogo é só um dos exemplos das dezenas que já tiveram sobre SCP e que são muito legais de se ver. Inclusive alguns desses, como o Containment Breach, que é outro jogo de SCP, foram grandes responsáveis e grandes séries que existiram no canal de muita gente do YouTube que cresceu com isso. O Markiplier é um exemplo disso. SCP Unity, outro jogo maravilhoso sobre essa fundação que concentra um monte desses SCPs dentro de um laboratório pra você explorar e ser assustado por eles. Eu tenho certeza que eu não cheguei muito fundo fazendo esse vídeo porque eu sei que existem centenas de não só SCPs, como jogos muito famosos
famosos que são inspirados nesse universo e milhares de outras histórias que são incríveis sobre isso. Mas nem tudo são rosas quando a gente vai falar disso. Essa liberdade gigantesca que essa wiki trouxe pras pessoas também trouxe um problema muito grande pra ela. Existe um problema com a fundação há mais de 2 anos já, onde pessoas ao redor do mundo, mais precisamente na Rússia, armaram um complô para tentar pegar todos os direitos de imagem da fundação SCP e tudo relacionado a ela. O que significaria que todas as milhares e milhares de histórias que estão ali armazenadas e que foram feitas com tanto carinho estariam sendo ameaçadas. Por uma pessoa que quer transformar todas essas histórias de pessoas que amam tanto esse universo em propriedade intelectual. Infelizmente, graças a criadores como o próprio Markiplier, eles conseguiram trazer atenção pro criador da fundação SCP, que fez uma campanha para pagar advogados para poder ir contra esse cara russo que queria pegar tudo para ele. E querendo ou não, isso só prova o quanto essa fundação inteira é uma ideia tão genial que as pessoas pagariam fortunas pra ter a mão nela. E antes que você fique preocupado, já houve uma nota pelo próprio criador da campanha dizendo que tá tudo bem e que aparentemente as coisas estão caminhando pra dar certo pelo lado deles. Mas eu fiz esse vídeo aqui só pra deixar registrado o quanto eu acho muito legal que existe esse tipo de wiki colaborativa e mais ainda, como existem pessoas que estão dispostas a proteger a todo custo essa fundação a troco de nada, a troco de aflorar a criatividade de outras pessoas, a troco de oferecer um espaço que pode muitas das vezes mudar a vida dessas pessoas pra sempre. Isso pra mim é uma parada muito respeitável. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, eu mostrando um pouquinho desse mundo. Dê uma lida em SCPs, é bem legal. E me contem nos comentários qual que é o teu SCP favorito. Não esquece de se inscrever, dar like. Eu espero que você fique bem e eu te vejo outro dia. Tchau.